Você já se sentiu rejeitado pela própria família? Já teve que lutar para conquistar um lugar num mundo que parecia decidido a te esquecer? Agora imagine, no auge da sua dor, Deus te dar uma chance de virar tudo ao seu favor. Mas com uma condição: você faria um acordo com Deus, mesmo sem saber o preço. Essa é a história de Jefté, um homem que nasceu de um erro. Foi expulso pelos próprios irmãos, se tornou líder de bandidos e, no momento mais improvável, foi escolhido para salvar o mesmo povo que o rejeitou. Mas Jefté fez um voto, um acordo com Deus, e esse voto custou muito mais do que ele jamais poderia imaginar. O que você faria se tivesse que escolher entre cumprir sua palavra a Deus ou salvar a pessoa que você mais ama? Essa história vai te emocionar, vai te confrontar, vai te fazer refletir sobre fé, dor, honra e sacrifício. Fica comigo até o final, porque essa não é só a história de Jefté, é a história de todos nós, de todos que já foram rejeitados, machucados e mesmo assim decidiram confiar em Deus. Ninguém escolhe como nasce, ninguém escolhe de quem será filho. E Jefté, desde o primeiro suspiro, já carregava um fardo que não era seu. Filho de Gileade, com uma prostituta. Naquela época, isso não era só um escândalo. Era uma marca, um estigma, uma vergonha pública. Enquanto os outros filhos de Gileade brincavam no quintal, cresciam sendo ensinados a liderar, a herdar terras, Jefté crescia à sombra, à margem. Imagina uma criança ouvindo sussurros pelos cantos, vendo os olhares atravessados da vizinhança, sendo tratado como o erro, o bastardo. Jefté não era só rejeitado pela sociedade, ele era rejeitado pela própria família. Mas ainda assim, ele cresceu, forte, corajoso e talvez com uma dor no peito que nunca o deixou esquecer de onde veio. Ele tentava se encaixar, ajudava no que podia. Era rápido, inteligente, mas nada disso importava, porque para seus irmãos, ele nunca seria um deles. E então veio o dia da expulsão, frio, cruel, sem aviso, sem piedade. Você não herdará nada conosco, pois é filho de outra mulher. Essas palavras foram como pedras no coração de Jefté. Não era apenas uma briga, era um julgamento, uma condenação. Imagine você ser jogado para fora da sua casa, não por ter feito algo errado, mas apenas por existir. Jefté saiu, de cabeça erguida, mas com o coração em pedaços, porque o que mais doía não era perder uma herança, era perder o direito de pertencer. E é aí que a história dele começa de verdade, porque às vezes é na rejeição que Deus planta o início de uma grande missão. Ser rejeitado é uma dor que grita em silêncio, mas ser rejeitado pelos irmãos é uma ferida que sangra por dentro, sem nunca cicatrizar. Jefté cresceu tentando conquistar um lugar à mesa, mas naquele dia foi empurrado porta afora. Sem ter para onde ir, sem ter com quem contar, ele experimentou a solidão que só quem já foi descartado conhece. E os irmãos, eles nem hesitaram. Para eles, Jefté era apenas um obstáculo, um incômodo que precisava ser retirado. Eles o acusaram, julgaram, condenaram e expulsaram, com palavras que doíam mais que qualquer pancada. Você não é um de nós, você nunca foi. Agora imagine a cena. O jovem Jefté caminhando sozinho pelas estradas de Gileade, sem rumo, sem lar, levando apenas o peso de sua dor e a sombra de sua origem. Quantos sonhos foram destruídos naquele trajeto? Quantas lágrimas ele segurou para não parecer fraco? Mas tem algo curioso na dor. Ela pode te destruir ou pode te moldar. Jefté escolheu não se vitimizar. Ele pegou toda a rejeição que recebeu e transformou em força. Ele não se tornou um criminoso. Ele não se revoltou contra Deus, ele apenas foi, andou, sobreviveu. E foi ali, fora dos muros da cidade, fora da estrutura da família, que Deus começou a preparar o improvável para o impossível.
porque o plano de Deus para Jetfé não dependia do sobrenome dele, mas da fé que ele carregava no coração. Quando o mundo te vira as costas, é natural procurar um lugar onde a dor dos outros se pareça com a sua. Foi assim que Jetfé chegou à terra de Tobi. Tobi não era um lugar nobre, não era centro de riqueza nem de sabedoria. Era uma terra esquecida, onde os esquecidos se escondiam. Ali, os que não tinham lar, os rejeitados, os perseguidos e até os bandidos, todos se encontravam. Não havia moralismo, não havia julgamento, cada um carregava sua cicatriz e Jetfé se encaixava perfeitamente. Mas Jetfé não se afundou ali. Ele não se tornou só mais um entre os derrotados, ele se destacou. Ele era forte, sim, mas mais do que isso, ele era justo, era astuto, sabia liderar, mesmo sem jamais ter sido ensinado. E aos poucos, aquele grupo de homens desprezados começou a olhar para Jetfé de forma diferente. Ele não era só um guerreiro, era alguém que inspirava confiança, era alguém que conhecia a dor, mas também conhecia a coragem. Naquela terra de homens feridos, Jetfé se tornou um capitão, não porque queria poder, mas porque as feridas dele falavam mais alto do que muitos discursos. Ele compreendia cada olhar de raiva, cada silêncio amargo, cada fuga desesperada. E ali, em Tobi, Deus começou a preparar o exército mais improvável que Israel já teve. Porque às vezes, o que o mundo chama de lixo, Deus chama de exército. Ali, onde ninguém esperava nada, nascia um líder, não por status, mas pela dor, pela luta e pela fé silenciosa que resistia, mesmo sem entender tudo. Ser líder entre os feridos é muito diferente de liderar os fortes. Quem lidera os quebrados precisa antes saber o que é estar em pedaços. E Jetfé sabia. Na terra de Tobi não havia coroas, nem títulos, nem honra. Havia dor, havia fome, havia abandono. Mas entre os esquecidos, Jetfé se levantou. Não com gritos, mas com presença. Não com autoridade imposta, mas com exemplo. Ele ensinava os homens a lutar, a sobreviver, a andar juntos. Cada dia era um desafio. Cada noite era uma conquista. Eles eram chamados de vadios, mas se tornaram guerreiros. Jetfé deu propósito a quem só conhecia frustração. Deu direção a quem só conhecia desespero. Ele não ignorava a dor dos outros. Ele usava a própria como ponte para curar e conduzir. E por isso, os homens o seguiram. Não por medo, mas por respeito, por lealdade. Ali, Deus moldava o improvável. Porque Jetfé não estava sendo treinado para vingar sua rejeição. Estava sendo preparado para libertar uma nação. Enquanto Israel ainda o considerava indigno, Deus o via como resposta. E assim, o bastardo se tornou capitão, o rejeitado, um líder, o desprezado, uma referência. Jetfé nunca esqueceu a dor, mas ele a transformou em combustível. E isso o tornava perigoso, porque o homem que já perdeu tudo é aquele que mais tem coragem para enfrentar qualquer coisa. O tempo passou e Israel entrou em crise. O inimigo era feroz. Os amonitas marchavam com sede de sangue e conquista. As cidades estavam sendo cercadas. Os israelitas desesperados. E então veio a ironia divina. Aquele povo que expulsou Jetfé agora precisava dele. Eles tentaram resistir sozinhos, mas falharam. Seus líderes estavam perdidos, seus guerreiros enfraquecidos. E a lembrança de Jetfé começou a ecoar entre os anciãos. Aquele homem, aquele que expulsamos, ele sabe lutar, ele lidera, ele venceu batalhas. De repente, o rejeitado virou a única esperança. Os mesmos que o desprezaram, agora o procuravam. Imagina a cena, mensageiros correndo até Tobi, procurando entre os homens que um dia chamaram de bandidos. E ao encontrarem Jetfé, talvez o olhar deles ainda carregasse um pouco de arrogância. Mas as palavras não tinham mais orgulho. Jetfé, venha, lidere nosso exército, salve Gileade da destruição.
Aqueles homens tiveram que engolir o próprio preconceito, porque a guerra tem o poder de revelar quem realmente é necessário. E Jetfé poderia ter recusado, poderia ter zombado, poderia ter dito, agora é tarde demais. Mas ele não era movido por rancor, era movido por um senso de missão. Ele escutou, pensou e fez uma proposta, porque ele sabia que voltar sem honra seria repetir a dor. E assim, o cenário estava pronto para um reencontro que mudaria tudo. O filho da vergonha estava prestes a ser o comandante da vitória. Quando os anciãos chegaram até Jetfé, não havia fanfarra, não havia festa. A vergonha em seus olhos falava mais alto que qualquer saudação. Eles vinham de mãos vazias, mas com os corações cheios de desespero. Jetfé, precisamos de você. As palavras saíram secas, forçadas, como se engolir o próprio orgulho fosse mais difícil do que enfrentar o exército inimigo. Mas Jetfé os olhou nos olhos. Calmo, firme, com a postura de quem conhecia o valor da própria dor. Vocês não foram os mesmos que me odiaram, que me expulsaram da casa do meu pai, e agora que estão em apuros, vêm até mim? Silêncio. Os anciãos não tinham argumento. Só tinham medo e uma súplica. Sim, fomos nós, mas agora estamos pedindo que você venha conosco, lidere nossa guerra, seja nosso chefe. Aquele momento foi uma reviravolta divina. O mesmo Jetfé que saiu como um bastardo humilhado, agora ouvia um convite para ser o comandante de Gileade. Não apenas um guerreiro, um líder, um juiz, um salvador. Mas ele não era ingênuo, sabia que quando a guerra acabasse, os corações dos homens poderiam mudar novamente. Então fez uma exigência. Se eu for, e o Senhor me der a vitória, eu serei o chefe de todos vocês? Os anciãos concordaram, com a cabeça baixa, mas com o coração pulsando esperança. E assim, Jetfé voltou pelo mesmo caminho onde foi expulso, mas dessa vez não como rejeitado, como escolhido. A cidade que um dia o desprezou agora o aguardava como salvador, o povo que o julgou agora esperava sua liderança. E Deus estava escrevendo uma história que nenhum homem seria capaz de planejar. Porque quando Deus decide exaltar alguém, nem os mais poderosos podem impedir. Essa frase não foi dita com arrogância, foi dita com a firmeza de quem já sofreu demais para aceitar qualquer coisa pela metade. Se eu voltar, volto como chefe. Jetfé sabia o que era ser usado e descartado. Ele sabia que os homens podem bajular hoje e apedrejar amanhã. Por isso, ele estabeleceu sua condição antes de dar um passo sequer. E os anciãos aceitaram, porque naquele momento o orgulho deles valia menos do que a sobrevivência do povo. Jetfé, então, voltou a Gileade, mas dessa vez não como um bastardo envergonhado. Ele voltou montado, escoltado, reverenciado. As ruas onde ele foi insultado, agora o aplaudiam. As casas que um dia o ignoraram, agora tremiam diante de sua liderança. Mas Jetfé não se deixou levar por vaidade. Ele sabia que liderança verdadeira é serviço, não status. Sabia que o cargo de chefe vinha com um peso imenso sobre os ombros. Ele entrou no templo e ali, diante de Deus, reafirmou o pacto que fez com os homens. Mas antes de lutar, Jetfé decidiu dialogar. Tentou a paz com os amonitas, mandou mensagens, buscou um acordo, mostrou que não era apenas um guerreiro, era também um homem de sabedoria. Mas a resposta do inimigo foi clara: guerra. E ali, diante da inevitável batalha, Jetfé sabia que só uma coisa poderia garantir a vitória: a intervenção de Deus. E foi nesse momento de tensão, de clamor, de urgência, que ele fez o voto mais ousado e doloroso de sua vida. A pergunta que ecoa é: por que Jetfé? Por que Deus escolheria um homem rejeitado, filho de uma prostituta, líder de homens marginalizados? A resposta está no coração. Enquanto muitos ostentavam linhagem, Jetfé carregava fé. Enquanto outros se apoiavam na tradição,
Jetfé se apoiava na dependência de Deus. Deus não procura perfeição, ele procura disposição. E Jetfé estava disposto a obedecer, mesmo sem entender, disposto a lutar, mesmo sem garantias, disposto a carregar o peso de um povo, mesmo quando esse povo o descartou. Na Bíblia vemos um padrão. Deus escolhe pastores em vez de reis, escolhe jovens contra gigantes, escolhe mulheres estéreis para gerar nações. E agora escolhe Jetfé, porque a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando os fortes falham, ele levanta os esquecidos. Deus viu em Jetfé algo que ninguém mais via. Viu coragem, viu integridade, viu fé. E naquele momento decisivo, Deus não olhou para o passado sujo de Jetfé. Ele olhou para o presente disposto e para o futuro que só ele podia enxergar. A escolha de Deus é um tapa na cara do orgulho humano. É um lembrete de que ninguém pode limitar o que Deus decide fazer. E quando Deus aponta, não importa o que os homens dizem. Aquele que foi humilhado será exaltado. E com o Espírito do Senhor sobre ele, Jetfé começou a se mover, não como um simples guerreiro, mas como um instrumento divino. A guerra estava se aproximando, mas antes da batalha, Jetfé faria um voto que mudaria sua história para sempre. A guerra estava batendo à porta. Os amonitas vinham em marcha, com força, com número, com ameaça. Mas Jetfé sabia, a maior batalha não se vence com espadas, mas com fé. Ele preparou os homens, treinou, organizou, armou, mas acima de tudo, preparou o espírito deles. Ele não liderava como os generais comuns, ele inspirava, contava sua história, lembrava aos homens que não era o sangue nobre que dava vitória, mas a mão do Deus Altíssimo. E no meio daquele ambiente de tensão, Jetfé foi até Deus, e ali, no secreto, no íntimo, na dor da alma, ele fez um voto ousado, um voto perigoso, um voto que revelava o quanto ele estava disposto a confiar e a sacrificar. Ele disse: Senhor, se entregares os amonitas nas minhas mãos, o que primeiro sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu voltar em paz, eu te oferecerei como sacrifício. Era um voto de entrega total, de alguém que não queria apenas vencer, mas glorificar o nome de Deus a qualquer custo. Mas também era um voto impensado, porque quando a emoção fala mais alto do que a razão, o preço pode ser alto demais. Ainda assim, naquele momento, o céu se abriu sobre Jetfé, e a certeza da vitória desceu sobre ele. Ele não era o mais preparado, mas era o mais disponível. E Deus não precisa de gigantes, apenas de corações rendidos. E com esse coração, Jetfé marchou para a guerra. O voto de Jetfé foi sincero. Nasceu de um coração aflito, cheio de fé, mas também de urgência, medo e desejo de provar seu valor. Se o Senhor me der a vitória, eu sacrificarei a primeira coisa que sair da porta da minha casa ao voltar. Era um gesto extremo, um compromisso total, mas foi feito sem pensar nas consequências. Sem imaginar que, às vezes, o maior teste não é a guerra externa, mas o que você promete no meio dela. Jetfé não sabia o que sairia da porta. Talvez um animal, talvez um servo, talvez nada demais. Mas o céu registrou, Deus ouviu, e a promessa foi selada. O voto de Jetfé não era exigido por Deus. Não foi Deus quem pediu, foi ele que ofereceu, achando que a vitória dependia disso. É aí que muitos erram, achando que precisam comprar o favor de Deus com sacrifícios, quando na verdade o que ele mais deseja é obediência e confiança. Mesmo assim, Jetfé marchou com esse voto no peito. Cada passo no campo de batalha carregava uma mistura de fé, esperança e um peso invisível. E então veio a vitória, poderosa, completa. Os amonitas foram destruídos diante de Israel. O povo celebrou, gritou, cantou, e Jetfé voltou vitorioso como herói, como salvador, com os olhos cheios de lágrimas, mas não pelas palmas, e sim pelo que ele havia prometido. A pergunta agora era:
Quem ou o que sairia primeiro pela porta da sua casa? O destino, a promessa e o coração de um pai estavam prestes a colidir. A batalha terminou. Os inimigos caíram diante de Jefté e de seus homens. Israel respirava aliviada. O povo se curvava diante do novo líder. Mas enquanto todos celebravam, o coração de Jefté pesava, porque ele sabia o que tinha prometido. E quando ele se aproximou da sua casa, talvez tenha andado mais devagar. Talvez tenha fechado os olhos por um instante, esperando ouvir um som qualquer, menos aquele. Foi então que ela saiu, pulando, sorrindo, dançando, com pandeiros nas mãos, cantando como uma filha canta para um pai herói. Sua filha, a única, seu maior tesouro, a alegria da sua velhice, a razão de seus dias escuros terem algum brilho. Ela foi a primeira a sair pela porta e naquele instante o mundo parou. A vitória se tornou lágrima, o hino virou lamento, o grito de triunfo se transformou num choro sufocado. Jefté rasgou as vestes. Ah, minha filha, tu me acabas de arruinar, tu te tornaste a minha desgraça. Eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Imagina o coração de um pai se partindo ali. Ele venceu reis, venceu exércitos, mas agora era vencido por suas próprias palavras. Ele prometeu e Deus ouviu. E agora estava diante do preço mais alto que alguém pode pagar, a entrega daquilo que mais ama, por um voto feito no calor da fé. A guerra tinha terminado, mas o verdadeiro sacrifício ainda estava por vir. A cena parecia saída de um sonho, ou de um pesadelo. Jefté, o herói da guerra, retornava como vencedor, mas os passos dele eram pesados, o rosto desfigurado pela dor, porque ele sabia o que o aguardava ao abrir o portão de casa. E então ela veio, sua filha, com o sorriso mais puro, com a alegria mais sincera, correndo ao encontro do pai como quem recebe um guerreiro, sem saber que estava correndo em direção ao próprio destino. Ela não sabia, mas Jefté sabia demais. Quando a viu saindo pela porta, o tempo parou. Os gritos de festa se calaram. Os tambores emudeceram. A alegria de Jefté virou agonia num segundo. A vitória, que deveria ser celebrada, se tornou um fardo maior do que qualquer campo de batalha. Ele caiu de joelhos, rasgou as vestes, gritou ao céu: "Minha filha, você me destruiu!" Mas ela o ouviu, ficou em silêncio. E então respondeu com uma maturidade que muitos adultos não têm: "Pai, se você fez um voto ao Senhor, cumpra-o." Ela não questionou, não reclamou, não fugiu. Ela aceitou, mas pediu uma única coisa: "Deixe-me chorar por 2 meses nos montes. Chorar por nunca ter conhecido o amor de um homem, por nunca me casar, por não ter filhos." Jefté permitiu, e por 2 meses ela chorou, mas não de revolta, de entrega. Era uma despedida, não só da vida, mas de tudo que ela poderia ter sido. A casa de Jefté, que deveria estar cheia de festa, ficou mergulhada em silêncio, em lágrimas, em perda, porque às vezes a vitória custa mais do que a guerra. E ali, na porta daquela casa, o herói chorou como nunca chorou na batalha. Ela não tinha nome registrado na Bíblia, mas seu gesto ecoa até hoje como um dos atos mais profundos de fé e obediência já vistos. A filha de Jefté, ela era jovem, sonhadora, tinha a vida inteira pela frente, casamento, filhos, uma família, mas em 2 meses tudo isso se transformou em lembrança do que nunca seria. Ela não discutiu com o pai, não tentou fugir, não disse que era injusto. Ela simplesmente aceitou. E isso não foi fraqueza. Foi força, foi fé, foi honra. Do alto dos montes, chorou. Chorou a juventude que não teria. Chorou os sonhos que deixaria para trás. Mas não murmurou contra Deus, nem contra o pai. Ela sabia que seu pai tinha feito um voto.
E mesmo sem entender totalmente os planos de Deus, ela escolheu fazer parte da obediência dele. Quantas filhas fariam o mesmo? Quantos pais suportariam? Ela foi o preço mais alto, não de uma guerra, mas de uma promessa feita sem pensar. E ao voltar ela se entregou. Não se entregou à morte apenas, mas à vontade de Deus, mesmo sem compreendê-la. Foi o ápice da dor para Jetfé, o ponto mais profundo da sua história. Ele venceu uma guerra, mas perdeu aquilo que mais amava. E não havia honra, nem coroa, nem título que pudesse preencher aquele vazio. A filha de Jetfé virou um símbolo entre as jovens de Israel. Todos os anos, elas se reuniam para lembrar dela. Não com tristeza, mas com reverência. Ela foi mais que uma filha. Ela foi uma mártir de um voto precipitado. Uma lição viva de obediência, honra e sacrifício. E talvez de como o amor verdadeiro também sabe se entregar sem lutar. Nenhuma espada na guerra feriu tanto Jetfé quanto aquele instante. Ele estava acostumado à dor física, aos campos de batalha, à poeira, ao sangue, ao grito dos homens morrendo ao seu redor. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para aquilo. Sua filha voltou. 2 meses haviam passado, 2 meses de lamento, de despedida, de um adeus silencioso à vida que ela nunca teria. E agora, ela estava ali, na frente dele, olhos nos olhos, pai e filha. 2 corações partidos tentando se manter de pé diante do momento mais cruel de suas vidas. Ela não tremia, ele sim. Ela com uma serenidade quase celestial. Ele com as mãos trêmulas, o coração esmagado e a alma rasgada. Pai, cumpra seu voto. Como cumprir uma promessa que arranca de você o que há de mais puro? Como olhar nos olhos da sua própria filha e dizer sim à dor? Não sabemos os detalhes do sacrifício. A Bíblia é discreta. Alguns estudiosos acreditam que ela foi consagrada ao Senhor em virgindade eterna. Outros acreditam que foi, de fato, entregue como oferta viva, em sacrifício literal. Mas o que importa não é como ela foi entregue, é que ela foi. Jetfé cumpriu. Com lágrimas, com grito, com desespero, mas cumpriu. Porque sua palavra a Deus era maior que sua dor, e naquele momento ele se tornou mais que um juiz de Israel, se tornou um símbolo da dureza das escolhas, do peso das palavras, da consequência dos votos feitos sem sabedoria. Ali ele entregou, não só sua filha, mas uma parte de si que jamais voltaria. E esse momento ficou marcado na eternidade como a maior entrega feita por um pai, depois de Abraão. A história de Jetfé não termina com aplausos, termina com silêncio, com um coração marcado e um legado cheio de contrastes. Ele venceu a guerra, cumpriu o voto e liderou Israel por 6 anos como juiz. Mas o que ficou não foi apenas a lembrança de um comandante vitorioso. Ficou a história de um homem que confiou em Deus com toda a alma, mas que também pagou caro por uma palavra precipitada. E essa é a primeira grande lição. A fé exige sabedoria. Jetfé não precisava fazer aquele voto para vencer. Deus já estava com ele, mas ele achou que precisava selar a bênção com uma promessa grandiosa e aprendeu que o impulso da emoção pode custar muito mais do que imaginamos. A segunda lição é sobre honra. Mesmo diante da dor insuportável, Jetfé não voltou atrás. Ele mostrou que a palavra empenhada diante de Deus não é brincadeira, e que cumprir o que se promete ao Senhor é uma questão de caráter, ainda que doa. E a terceira lição, talvez a mais dolorosa: toda escolha tem consequência. O voto de Jetfé custou a vida, o futuro, os sonhos de sua filha. Foi um gesto de fé, sim, mas também de falta de prudência. Essa história nos confronta, nos faz pensar antes de prometer, nos faz refletir sobre até onde iríamos para manter a palavra. Nos mostra que não existe fé verdadeira sem entrega, mas que a entrega verdadeira também exige discernimento. E o mais impactante de tudo, mesmo com todos os erros, dores e perdas,
Deus não rejeitou Jefté. Ele é citado no livro de Hebreus, entre os heróis da fé, porque Deus não escolhe perfeitos, Ele escolhe os que creem, os que obedecem, os que continuam firmes, mesmo quebrados. Jefté terminou a vida com cicatrizes, mas também com um lugar de honra na eternidade. E se fosse você? Se você fosse rejeitado pela própria família, se te expulsassem por algo que você não escolheu, se te apontassem como indigno e depois voltassem para te pedir ajuda, você voltaria? Você perdoaria? E se, no auge da vitória, tivesse que pagar o preço mais alto que alguém pode imaginar, você teria coragem de cumprir sua palavra? A história de Jefté não é apenas uma história antiga, ela é um espelho. Um grito silencioso para todos que já foram excluídos, esquecidos, subestimados. Um chamado para quem pensa que seus erros, suas origens ou suas dores os definem. Jefté nos ensina que Deus não escolhe pelo passado, mas pelo coração. Que Ele pode levantar alguém da margem e colocá-lo no centro do propósito. Que a dor não é o fim, é o começo de algo maior. Mas também nos alerta. As palavras têm peso, os votos têm consequência, e até a fé mais sincera precisa caminhar junto com a sabedoria. Hoje, talvez você esteja em Tobi, terra dos rejeitados. Mas não se esqueça, Jefté também esteve lá, e de lá, Deus o tirou para fazer história. Não importa como começou sua caminhada. Deus pode fazer da sua história algo que marque gerações, assim como fez com Jefté. Mas a pergunta que ecoa até hoje é simples e direta. Você está pronto para confiar em Deus, mesmo que isso custe tudo? A história de Jefté é ao mesmo tempo uma ferida aberta e uma lição eterna. Ela nos mostra que a vida é feita de escolhas e que às vezes as decisões que tomamos em momentos de fé e desespero nos marcam para sempre. Mas também nos mostra que Deus vê além da aparência, além da origem, além do passado. Ele vê o coração. E é com o coração que Jefté entrou para a galeria dos heróis da fé. Agora eu quero ouvir de você. Se você estivesse no lugar de Jefté, teria feito esse voto? Você acha que ele foi precipitado ou corajoso? Comenta aqui embaixo. A sua opinião é muito importante. E mais, compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que Deus usa rejeitados, feridos e improváveis para cumprir planos extraordinários. Se você foi tocado por essa história, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas histórias emocionantes e deixar seu comentário. Quem sabe a sua história também não vira um roteiro por aqui. Obrigado por assistir até o final. E lembre-se, até os esquecidos pelo mundo são lembrados por Deus.